Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, a paz do Senhor, uma manhã de segunda-feira de bênçãos para todos nós, uma semana que se inicia, que seja uma semana de bênçãos. Eu quero deixar com vocês nessa manhã uma mensagem, uma palavra. Antes eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal. O texto base para essa nossa meditação está lá em 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 15, diz assim a Bíblia: Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel, e Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, e Davi se cansou muito. Esbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze de lança de Esbi-Benob pesava 3 quilos e 600 gramas, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o gigante filisteu. Então os soldados de Davi juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. O Davi aqui já não era um garotão, né? Já não era tão novo assim. Já era aquele rei cansado, aquele rei que a imagem que a gente pode ter dele é uma imagem de um rei já mais velho, já mais gordinho, mais cheinho talvez, e fora de forma. E ele sai à guerra, e um dos gigantes, né, que ali os filisteus eles contratavam mercenários, e havia uma família também de gigantes, uma linhagem de gigantes, os filhos de Gate, e esse gigante chamado Esbi-Benob, né, lá da família de Golias, ele se levanta contra Davi e ele prevalece. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o início. O versículo 15 fala assim: houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Os filisteus, eles estão para Israel como o maior inimigo de todos os tempos, né? Então, assim, eles sempre travaram batalhas de tentar conquistar a terra de Israel, de tentar subjugar o povo de Israel. E talvez o período que isso mais ficou evidente foi no período do reinado de Davi. Então, mais uma batalha. E isso cansou Davi. E o texto vai dizer isso. Diz assim, olha: E Davi e seus soldados lutaram contra os filisteus. E aí, essa tradução não é a melhor, né? Eu estou usando aqui a tradução da NVI. Eu vou ver se eu acho a outra tradução aqui, ó, Almeida. Vou tentar pela Almeida agora. E diz assim, ó: E aí seus soldados pelejaram, e de tanto pelejar contra os filisteus, essa é a melhor tradução, Davi se cansou. E é assim, às vezes, na nossa jornada, na nossa vida, na nossa caminhada na presença de Deus. Às vezes a gente cansa de tanto lutar contra as mesmas coisas. Davi estava cansado já. Era sempre os filisteus na jogada, os filisteus no cenário. Quando ele foi ali lutar contra o gigante Golias, né, anos antes, ele era bem moço, eram os filisteus. Depois passaram-se 10 anos e aí ele começa a reinar sobre o território de Judá, depois ele reina sobre todo Israel. E assim que ele foi ungido rei, né, ele recebeu 3 unções, né, não é errado dizer isso. Quando ele foi ungido rei sobre Israel, se eu não me engano, sobre Hebron, os filisteus se levantaram contra ele para testar ele no seu primeiro dia de reinado. O tempo inteiro os filisteus estavam ali. Chegou um momento que ele cansou, né, de tanto pelejar contra os filisteus. Davi se cansou. E eu sei que às vezes, né, eu sei que eu estou falando para irmãos e irmãs que estão aqui e às vezes estão cansados de lutar contra a mesma coisa, ou de orar pela mesma coisa. É cansativo. É cansativo e é cansativo demais. E o adversário, que aqui tipifica o gigante, ele ainda piora, né, a situação. Tem os filisteus, tem as lutas diárias, e para piorar, o inimigo ainda vem com os seus especiais, né, as suas artimanhas, as suas tentativas de nos destruir. Então, no caso aqui era um gigante chamado Esbi-Benob, que tinha uma lança gigante, né, e cingia uma espada nova. Ou seja, o inimigo ele sempre tem uma novidade para nos ferir. É impressionante. Uma espada nova, uma novidade, algo que a gente não esperava, e aí vem para poder nos ferir. E Davi, a palavra fala que ele não prevaleceu. E o gigante derrubou Davi, e que Zeruia, o filho de Zeruia, na verdade Abisai, ele feriu o filisteu, e ali levantou Davi e livrou Davi. E Abisai aqui tipificando o Espírito Santo, porque nos momentos em que o inimigo ele prevalece contra nós,
em que a fraqueza e o desânimo tomam conta do nosso coração, só o Espírito Santo mesmo para poder nos levantar. Só o Espírito Santo para nos pôr de pé, né, e nos livrar de uma situação onde tudo vai se findar, onde a derrota é certa. E o Senhor vem nos tira. A Abisaia que representa isso. O cansaço, irmãos, ele é algo que você vê, os maiores personagens da palavra de Deus, eles cansaram, eles chegaram num momento de esgotamento, mas nunca faltou de Deus o renovo, o refrigério. Nunca faltou do Senhor Deus enviar ali o socorro, Deus enviar ali o alimento necessário para que a pessoa, o servo, seu servo, a sua serva se colocasse de pé e continuasse. Deus enviar o livramento, nunca faltou. E nessas manhãs de segunda-feira, nessa semana que se inicia, Deus ele não está, esquecendo você, ou não se importa, ou está indiferente. Não, Deus não está indiferente. O Senhor, ele conhece, ele sabe pelo que você está passando, ele sabe o quanto tempo que você está passando, e ele sabe que é repetitivo, é algo cansativo, porque você está sempre orando pelas mesmas coisas, e a pior coisa que tem é quando a gente ora, né, e a gente não vê um resultado imediato. Vamos ser sincero, você tem que ser sincero, nós homens, mulheres, né, nós ser humano, nós somos imediatistas, né? Quando nós oramos e vemos as coisas acontecer, isso nos traz um combustível, né? Semana passada eu vivi uma experiência, eu estava num aperto que eu falei, Senhor, se eu correr é o mar, se eu ficar é Faraó. Senhor, move aí. E o Senhor foi lá e moveu de uma forma milagrosa, maravilhosa. Ontem mesmo eu comentava até sobre isso, como que o Senhor abriu os meios, né, as possibilidades onde não tinha possibilidade, eu consegui resolver o problema. Então assim, mas quando não acontece, porque não é o tempo, porque não é a forma, porque não é a metodologia de Deus para nós naquele momento, aí a gente entra numa frustração, aí a gente cansa, e aquele cansaço sem descanso, é o cansaço da derrota. A gente vira e fala, Senhor, não dá mais para mim. Elias debaixo do zimbro, Senhor, não dá mais para mim, não sou melhor do que meus pais, tira, pois, a minha vida. E eu não estou julgando esse tipo de cansaço, porque eu já vivi esse cansaço inúmeras vezes e não me engano quanto a isso. Provavelmente em algum momento eu vou viver de novo, porque ele é normal na nossa jornada. Agora, saiba, irmã, e eu acho que isso que nós devemos ter consciência, é que existe o auxílio do Espírito Santo para nos levantar e nos pôr de pé de novo nesse campo de batalha, para que a gente não venha perecer nessa batalha, para que a gente não venha ficar parado e morrer quando chegarmos nesse nível de novo de exaustão. Então, descansa sobre isso. Abisai levanta Davi e ele fala assim, você nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Deus, ele sabe que horas que você tem que sair a peleja e que hora que você não tem que mais sair a peleja, né? Que é ele quem vai pelejar, tem coisa que você vai fazer e tem coisa que é ele, não tem jeito. Então os gigantes vão se levantar, e eu sei que estão levantando, eu sei que há gigante aí se colocando na sua frente, tentando obstruir a tua conquista, obstruir a sua trajetória para receber o teu milagre. Mas pelo poder do sangue de Jesus, eles cairão. Todos os gigantes em todas as áreas da tua vida cairão. E quem vai se colocar de pé será você. Os gigantes que estão de pé cairão. E você pode estar caído, mas Deus vai te levantar. O evangelho de hoje, ele prega muito cair pelo poder de Deus. Eu acho que a verdadeira mensagem do evangelho de Cristo não é cair pelo poder de Deus, é fazer com que o caído se levante pelo poder de Deus. Hoje há um Abisai te levantando. É o Espírito Santo, porque ainda tem uma jornada que você tem que caminhar, que você tem que percorrer, e ainda tem um milagre para você receber no final dessa jornada. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor.